Hoje é a estreia do nosso canal. Vamos falar sobre a descolonização da África. A descolonização da África ocorreu durante o século XX, quando a população dos territórios africanos ocupados conseguiram expulsar o invasor europeu e, assim, conquistar a independência. O primeiro país africano a ser independente foi a Libéria em 1847 e a última, a Eritreia, em 1993. Os processos de independência na África começaram no início do século XX, quando o Egito se tornou independente. No entanto, os países africanos alcançaram a independência apenas após a Segunda Guerra Mundial, quando as potências europeias estavam enfraquecidas. As populações dos países africanos foram chamadas a participar do esforço de guerra, e muitas delas lutaram no conflito. Quando terminaram, imaginaram que teriam mais autonomia, mas isso não aconteceu. O colonialismo continuou, como antes da guerra. Após o fim da Segunda Guerra Mundial, a ONU começou a pressionar as potências imperialistas para acabar com a colonização. Da mesma forma, o mundo vivia a Guerra Fria, uma disputa pela hegemonia mundial entre os Estados Unidos, capitalismo, e a União das Repúblicas Socialistas Soviéticas, socialismo. Ambos os países apoiaram o Partido Rebelde, mais próximo de suas ideias, para captá-los em sua esfera de influência. Da mesma forma, as ideias pan-africanistas conquistaram o continente africano com seu pensamento pela unidade africana. No período entre guerras, começou a emergir a ideia de que os africanos tinham mais semelhanças do que diferenças. Praticamente todo o continente sofreu com a colonização europeia e o tráfico de escravos. Isso deu origem ao panafricanismo, que pensava na identidade comum dos africanos para uni-los contra o invasor europeu. Um dos líderes mais proeminentes do panafricanismo foi o americano William Edward Burgard Du Bois de 1868 até 1963, que se destacou por escrever sobre as questões raciais de seu tempo e apoiar o movimento pela independência do continente africano. Du Bois foi um participante ativo e organizador do Congresso Pan-Africano, que era realizado regularmente para discutir questões relativas aos negros. Os processos de independência no continente africano ocorreram em momentos diferentes. Por exemplo, os estados do norte, da África Ocidental e Oriental, estão livres desde a década de 1950. Já os pertencentes à África Subsaariana, em 1960, membros da África Austral e da região do Oceano Índico, foram nas décadas de 1970 a 1980. O Egito conquistou sua independência em 1922, mas foi na década de 1950 que vários estados conquistaram sua autonomia, como Líbia 1951, Marrocos e Tunísia 1956 e Gana 1957. Entre 1957 e 1962, 29 países tornaram-se novos estados independentes e contribuíram para acelerar o processo de descolonização africana. Cada país imperialista limpou a África de uma maneira diferente. O Reino Unido concorda em se retirar de certos territórios e transferir o poder para líderes eleitos pela capital. Para mantê-los como aliados, a Commonwealth foi formada. A França muda o status de suas colônias para províncias ultramarinas e, mais tarde, cria a Comunidade Francesa, reunindo suas antigas possessões e mantendo o francês como língua oficial e moeda comum. A exceção será a sangrenta Guerra da Argélia. A Espanha
converte a Guiné Equatorial em província ultramarina em 1960 e Ceuta e Melilla em cidades. Em 1968, a Guiné Equatorial é declarada independente. A Bélgica junta-se à guerra no Congo. Portugal não aceita livrar-se das suas colônias e não mudará o estatuto destes territórios até 1959. Ainda assim, as décadas de 1960 e 1970 são marcadas por conflitos armados que não foram resolvidos até a Revolução dos Cravos em 1974. Os custos da luta pela independência foram altos, como resultado das guerras coloniais que ceifaram a vida de milhões e minaram a capacidade produtiva dos países. Após o fim da descolonização na África, a maioria dos novos países entra em guerra civil. Isso porque havia nações que eram historicamente inimigas e agora viviam na mesma fronteira. Além disso, diferentes ideologias, capitalismo e socialismo, fizeram com que diferentes grupos enfrentassem o poder. Além disso, os antigos colonos tentam manter as novas nações como aliadas. Para isso, tornam-se parceiros e compradores de matérias-primas desses países. Embora o continente tenha apresentado crescimento nas últimas décadas, os países africanos ainda sofrem os efeitos da colonização e da má governança. Se você gostou, deixe o seu like para que possamos criar novos conteúdos. Inscreva-se em nosso canal.